quarta-feira, 21 de maio. Hoje celebra-se o Dia da Língua Nacional e o Dia Mundial do Desenvolvimento Cultural. Programa Opção para a Vida, deixando você sempre bem informado. Dentro de instantes, o reverendo Hernandes Dias Lopes e Jeremias, Sala de Prosa, abordando o tema Você precisa de conhecer e também conviver com a cura da dor. E ainda o presbítero Natan trazendo a conclusão da palavra que nós ouvimos desde a última segunda-feira. Quero deixá-los agora, Sala de Prosa, com o reverendo Jeremias e Hernandes Dias Lopes. Fala, gente boa! Sala de Prosa, hein? Pensa numa conversa boa. Boa demais, né? Boa, boa, boa. Ó, mestre Hernandes, menino, a sustância, avô, brutal. Sala de Prosa hoje, conversando sobre: será que o tempo cura as dores do coração? Vai embora não, hein? Peraí. Começa quando a pessoa sente uma dor, uma decepção, um luto. E nesse tempo de pandemia, o luto é geral. Todo mundo tem alguém Na família, um amigo próximo. Na igreja, que ficou enlutado. É. Aí tem gente que chega e diz assim: é só o tempo. O que você acha disso, mestre? Só o tempo que vai melhorar você. O tempo em si não tem poder terapêutico. O tempo em si não cura. O tempo pode agravar ainda mais essa dor se o óleo do Espírito Santo Consolador não for passado nessa ferida. Quem consola é Deus, não é o tempo. Lá em Eclesiastes diz assim: tem tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. 3, 4. Mas, mestre, entre esse tempo de prantear e esse tempo de dançar, tem outro tempo aí, né? Tem outro tempo aí. Esse é o tempo da caminhada. É. Por exemplo, uma pessoa divorciou, ela tem luto? Eu acho que onde houve amor, em havendo rompimento, há sofrimento. Se um divórcio acontece sem dor, talvez é porque não havia amor. Havia outra coisa. Mas toda relação que ela teve um significado profundo, ao ser rompido esse relacionamento, machuca muito. Machuca muito. Quanto mais próximo, mais dói quando se separa. Então aí vem o luto. Por exemplo, eu conheço mães que o filho morreu, ou esposa que o marido morreu, que já tem mais de 10 anos, ela não deu uma roupa da criança, não deu nada do marido, o quarto fica quase do mesmo jeito. O tempo está ajudando, será, mestre? Eu penso que nesse caso, pastor Jeremias, faltou talvez uma compreensão. É muito difícil a gente julgar o outro não estando debaixo da pele do outro. Claro. Não é verdade? A gente olhando de fora não sente a dor que está no outro. Só um parênteses, claro, porque eu acho que é importante dizer isso aqui. Quando você vai num funeral, às vezes tem muitas palavras. Quase todas as palavras de um funeral são palavras tolas. Quase todas. Jesus ajuda o pastor, aleluia. Eu acho que as palavras mais eloquentes de um funeral é o silêncio misericordioso. O aperto de mão, ou o toquezinho hoje, abraço, né? Um abraço. Hoje é o toquezinho na pandemia. Não se fala nada, porque por mais próximo que você seja, você não está sofrendo como a família está sofrendo. Não tem jeito. Ô, mestre, minha mãe, dona Ilka, 40 anos de casada com meu pai. Meu pai faleceu, enfermo, muitos anos. E já tinha passado uns 4 anos. De vez em quando eu via minha mãe chorando. Falei: mãe, até hoje não é possível? Ó, pra você ver a imprudência. Até hoje. Aí, passei lá de férias, não vi minha mãe chorando mais perto de mim. Um dia, quando ela está saindo do banho, estou vendo os olhos vermelhos. Falei: minha mãe, a senhora andou chorando? Ela disse: a gente não pode chorar na frente de todo mundo, então a gente chora escondido. Pedir perdão, né?
Há um contraponto, talvez, que pudéssemos pensar aqui, é que há de fato um tempo de luto. Eu não sei qual a sua perspectiva, eu acho que deve ser a mesma minha. Eu tenho muita dificuldade quando eu vou para um funeral, de crente, claro, e vejo o pastor, na sua celebração ali, querer transformar aquele momento numa festa. Quando um crente, ao se despedir de um pai, de uma mãe, de uma esposa, de um marido, de um filho, de uma filha, está chorando, não é porque não tem esperança. E não é porque não crê em Deus. Não é porque não crê em Deus. Você lê no Antigo Testamento todinho, havia luto, havia choro. Eu só ainda rasgava as vestes, desesperado. No Novo Testamento, idem. Então, aquele é um momento de choro. Agora, é necessário retomar a vida. Esse processo, claro, não é o mesmo para todos. Cada pessoa tem uma composição distinta da outra e tem graus de afetividade maiores que outros também. Exato. Então, de qualquer maneira, eu também estou com você, mestre. Só o tempo não cura. Eu andei pensando assim, a dor física e a dor emocional. A dor física, se o cara quebrar o braço, se a gente aplicar a receita só o tempo e deixar o cara aí com o braço quebrado, esse braço pode até curar e torto. Mas se ele não tomar os remédios, se ele não tomar os cuidados que precisam, na dor emocional é assim também. Você precisa tomar os remédios para ajudar você a ir adiante. Um exemplo, pastor, me permita compartilhar essa experiência pessoal. Eu já senti muitas dores e você tem ciência de quase todas. Mas das dores que eu já sofri na vida, a maior foi o assassinato do meu irmão. Dor foi à toa, sim, mestre? Avassaladora. Foi um assassinato. Motivo fútil. Uma pessoa criada conosco, primo primeiro da esposa. Quando eu recebi a notícia, eu estava em Bragança Paulista, era pastor em Bragança, e minha família no interior do Espírito Santo, quase 1.500 quilômetros. A dor foi tão profunda que eu perdi a voz. Na hora. Na hora? Na hora. Quando Deus me devolveu as forças, a voz, a primeira palavra que eu proferi foi esta: eu perdoo. Porque perdão é um ato deliberado, não é um sentimento, não é uma emoção, é uma decisão. E foi exatamente essa decisão que não me permitiu naufragar com mágoa, com raiz de amargura. Raiz de amargura, com sentimento de vingança. Ou desejar que aquela pessoa morresse pelas mãos de outra pessoa. Ô, gente boa. Só fechando, o perdão é maior que o ódio. Então veja, precisa tirar isso aí do seu coração. E o tempo não está te ajudando se você não tomar o remédio. O remédio é, eu decido perdoar nesse caso. Ô, mestre, quando eu fiquei viúvo, a dor era tão grande, mestre, mas aí eu resolvi encher minha cabeça da adoração, de louvor. E no meio da dor, uma coisa que ajuda muito é qual é a teologia que você crê a respeito do caráter e do amor de Deus. O Dr. Shedd falou comigo quando fiquei naquela situação. Ele falou assim, uma boa teologia ajuda muito. Sustenta no dia da dor. Sustenta. Que você não duvida que Deus é amor, que Deus é fiel e que Deus tem um propósito. A resposta de Jó para a mulher dele, quando disse para ele, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Foi o entendimento que Jó possuía do caráter de Deus que não o permitiu entrar por esse campo da revolta, da mágoa, do ressentimento, inclusive com Deus. Então é esse o caso seu? Está revoltado com Deus? Porque às vezes a gente fica chateado, né? Por exemplo, por que morre uma criança pequena? O caso que você contou do seu irmão, o outro caso, família está indo para a igreja, tudo beleza, dirigindo certo, vem uma pessoa embriagada, bate no carro, morre alguém. A dor é muito grande, mas só o tempo não está te curando. E no tempo da pandemia, mestre, aí acontece assim, morre o pai,
tivemos o caso, você talvez tenha ouvido isso. O marido morreu e não pôde contar à esposa porque ela tinha testado positivo. Daí 15 dias ela faleceu também. Eu soube essa semana de uma família com 2 crianças pequenas e o pai pegou Covid e morreu. A mãe grávida teve que tirar o menino antecipadamente e a mãe veio a morrer também. Ficaram 3 crianças e um bebê recém-nascido. São situações que você não tem resposta. Talvez o silêncio, a mão na boca ou a boca no pó. Conversar pouco, viu, gente boa? Porque às vezes vai querer dar um de teólogo, vai querer dar uma explicação, fazer igual os amigos de Jó, né? A gente não, e comigo, mestre, quando fiquei viúvo, era assim, você chegava e falava comigo assim, só o tempo, pastor Jeremias. O tempo passava, eu ficava pior. Passar só o tempo, piorava. Aí eu falei, isso não deve estar certo. Não deve estar. Então, só o tempo não cura. Eu quero dar uns 3 remédios de Deus aí. Eu acho que a primeira coisa que você já disse, é você confiar na bondade de Deus, na fidelidade de Deus. Deus não vai desamparar você. Segundo, você pode recorrer a esse Deus em oração e encontrar o bálsamo do Espírito Santo. E terceiro, você precisa botar o pé na estrada e retomar a vida e continuar. Você não pode ser sepultado com seus mortos. Você precisa prosseguir, porque Deus ainda tem um plano a cumprir na sua vida. Olha, Deus encerrou o propósito na vida daquela pessoa, mas não encerrou na sua. Segunda coisa, não se isole. Não se isole, não fica assim escondido, sem querer ninguém. Deixa as pessoas se aproximarem e aproxima-se das pessoas. E leia e confie na palavra do Senhor. Volte a ouvir a palavra de Deus, uma mensagem boa, do Sustância, um culto bom aí da 8ª. Não se isole. Deixa Deus trabalhar com você no tempo. Ele vai restaurar a sua alma. Aleluia. Nós vamos orar por você, por nós. Ô mestre, eu queria que você orasse pelo perdão. Essa palavra sua me impactou muito. A primeira palavra que eu falei, eu perdoo. Ei, você. Essa sala de prosa foi para você. Que o Senhor resolveu falar ao seu coração dizendo, essa é a palavra que precisa sair do seu coração. Vamos orar pelo perdão. E vamos orar para que Deus trabalhe com o seu coração no tempo. Amém. Vamos orar. Deus, nós não temos forças em nós mesmos para perdoarmos. Por isso nós te pedimos, tem misericórdia de nós. Nos ajude a perdoar a quem nos machucou, assim como tu nos perdoas em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meu Deus, não permita que o nosso coração vire um poço de amargura. Que tu apliques o óleo do Espírito Santo, sarando as nossas feridas, restaurando a nossa alegria, trazendo-nos a tua paz, que excede todo entendimento. Amém. Renova o ânimo daqueles que estão nos assistindo, Senhor. Por amor do teu nome, refaz tudo, faz tudo de novo para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós queremos abrir o nosso coração diante do Senhor. Tempos duros no mundo com a pandemia do coronavírus. Oh, Deus. Tempos de dor, de morte, meses que passam, dias que passam, e muitas vezes, Senhor, o coração está ainda mais machucado. Meu Deus. Senhor, clamamos a tua misericórdia para o Senhor convencer, dar um toque nesse coração que ele precisa reagir, que ele precisa dar um passo para frente, ainda que seja um passo pequenininho, Senhor. Oh, Deus. Restaura, Senhor, aquele que ficou isolado, que não quis ver ninguém, que fechou a si mesmo numa gruta, num quarto escuro. Tira ele de lá, Senhor. Amém. Segundo a tua misericórdia. Amém. Oramos para que o Senhor conceda em breves dias o tempo de sorrir e o tempo de dançar. Amém. Abençoa essa família, abençoa o Brasil. Abençoa. Traz uma consolação
imensa sobre a nossa pátria Amém. e sobre as nações, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Ô, gente boa, que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça, te console. Segue conosco, hein? Sala de Prosa repartindo sua dor, sua perplexidade nesses tempos que não estão simples, mas perto está o Senhor. Aqui é um oferecimento E Luz para o Caminho, a agência missionária a serviço de Deus, a servir você. Um abraço, hein? Tchau, gente. O apóstolo Paulo, Pedro, declara então que Jesus é aquele que o povo estava esperando. Ele é Deus, Ele é o Cristo. Isso vai gerar, conforme nós lemos aqui, uma reação nos discípulos que ouviram aquilo. Só que os discípulos que ouviram aquilo ali, né? Quando eu digo discípulos, exatamente aquele povo que estava ouvindo o que Pedro estava dizendo, a ficha caiu para aqueles. Pronto. E o que é que vai ser da gente então? O que será de nós? A resposta de Pedro foi categórica. Se Pedro fosse nordestino, ele ia dizer assim: se aperrei não, ainda vou ser mais longe com o nordestinês. Se aveste não. Não se aveste não. Porque se de fato vocês crerem que este Jesus, Ele não somente é o Messias, como Ele é Deus, vocês receberão a remissão do pecado de vocês e, portanto, vocês serão perdoados. Queridos irmãos, Jesus ressuscitado, Jesus exaltado, é, como diz John Stott, observe, no livro que não foi traduzido para o português, então numa livre menção aqui seria a mensagem de Atos. John Stott ele vai dizer assim: o Cristo crucificado é agora o Senhor ressuscitado. Deus o autenticou diante de todos como Salvador prometido e o soberano universal. O que isso significa, irmãos? É que estes discípulos aprenderam exatamente da boca de Pedro o que diz, por exemplo, de uma maneira diferente, mas no mesmo rumo, do apóstolo Paulo, capítulo 10. Observe o que ele diz no verso 9. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Quero fazer menção ainda de um outro texto, Filipenses capítulo 2, versículos de 9 a 11. O apóstolo Paulo registra assim: por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Queridos irmãos, nos aproximando então da conclusão, faz-nos então de extrema importância fazermos a seguinte pergunta: de fato, qual a utilidade desta passagem que a cristandade costuma celebrar apenas uma vez por ano e bota o nome de Semana Santa? O que é que isso tem que ver? O que é que isso tem que ver com a minha vida? Falar de que Jesus ressuscitou, falar do que os apóstolos declararam, o que é que isso tem a ver com a minha vida? A resposta é óbvia.
salvação. A resposta é óbvia: encontro com Deus. A resposta é óbvia: a ressurreição de Jesus e sua exaltação apontam para a glorificação que Ele na sua volta trará para todo o seu povo, quer judeu, quer grego, quer brasileiro, quer mexicano, quer espanhol, quer homem, quer mulher, quer criança, quer adolescente, quer adulto, todo aquele que crê e declara de que Jesus é Senhor, constituído por Deus, o nosso Messias, que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou, aquele que crê, que declara com sua língua e que de todo o coração se apega aos méritos de Cristo, será por ele salvo da ira de Deus que ele trará no dia da sua volta. Porque a Bíblia diz: todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Por isso, meus queridos irmãos, por isso que Páscoa para o verdadeiro cristão não é época da gente meter a cara em chocolate simplesmente. Páscoa não é época da gente ficar falando de coelhinho da Páscoa. Páscoa é a época de falarmos sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi morto, crucificado, entregue por sacrifício, mas ao terceiro dia ressuscitou, está vivo pelos séculos dos séculos e voltará para buscar o seu povo para a Nova Jerusalém. A resposta correta, portanto, diante da ressurreição de Jesus, basicamente eu resumo em duas atitudes. A primeira, arrependimento. Eu preciso entender de que a morte de Jesus foi para que o meu pecado fosse expiado, mas é necessário que haja em mim verdadeiro, genuíno arrependimento. Foi isso que Pedro disse, eu volto a dizer, verso 38, vocês devem se arrepender. Qual era a mensagem de João Batista e que Jesus deu eco? Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Mas quando olhamos, e não vou falar dos de fora da comunidade da fé, quando olhamos para o povo evangélico, sobretudo do Brasil, se tem uma palavra que nós temos nos esquecido, é a palavra arrependimento. Estamos constituindo toda sorte de pregadores para passar a mão na nossa cabeça, para não falar mais sobre gravidade do pecado, para não falar mais sobre mudança de vida. Nós estamos tolerando todo tipo de pregador, menos aquele que fala sobre arrependimento, menos aqueles que falam sobre confissão de pecados. Agora está na moda até chamar menino de 14 anos de pastor. É tempo do povo de Deus se arrepender. O que está registrado, 2 Crônicas 7,14. Irmãos, Deus tem um negócio comigo todo dia. Deus me bota esse texto na minha cabeça. Porque muitas vezes eu fico me perguntando: Senhor, o teu povo no Brasil, por que a violência não diminui? Por que o número de adultérios não cai? Se nós somos uma igreja que está crescendo, por quê, Senhor? Por quê? Como é que ele me responde? Meu filho, preste atenção. Por causa do pecado. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua. Está faltando no meio do povo de Deus genuíno arrependimento. Segundo, pensar sobre a Páscoa nos traz alegria verdadeira e triunfante, de que assim como Jesus triunfou, nós somos mais que vencedores. Os problemas que nós passamos por essa vida vão passar. Olha, os problemas que os discípulos enfrentaram no barco, Jesus chegou, disse: acalma-te, vento, cala a boca, tempestade. O que foi que aconteceu? Calou. Imagina a situação de uma mulher
há mais de uma década com fluxo de sangue, fluxo de sangue, fluxo de sangue. Tocou em Jesus. O que foi que aconteceu? Curada. Irmãos, Jesus está vivo. Esta vida vai terminar. Esta vida vai terminar. E Ele nos dará uma vida gloriosa. E nesta vida que Ele nos dará, não vai ter mais doença para Ele curar não, porque nós já estaremos perfeitos, completamente curados. Ninguém vai precisar mais gastar com plano funerário não, porque não vai ter mais morte não, porque nós triunfamos. Você já parou para pensar que você não vai mais precisar passar horas numa fila do INSS para dar negado? Negado! Ele está vivo, irmão, pelos séculos dos séculos. Meus queridos irmãos, eu concluo chamando a atenção para o fato de que a ressurreição do Senhor Jesus, a sua exaltação, é exatamente naquilo que solidifica a nossa fé. Exatamente isso. Eu quero que todos nós saiamos desta reunião, e a todos inclusive que nos escutam pelo YouTube, pela internet, que nós façamos a seguinte pergunta: que faremos? Foi essa a pergunta daqueles homens diante de Pedro. A minha atitude, a sua atitude tem que ser reconhecer que aquele que foi morto está vivo pelos séculos dos séculos. Portanto, queridos irmãos, Jesus ressuscitou, cremos em algo evidente, histórico, comprovado. Ele está exaltado, governa sobre tudo. Não precisamos andar ansiosos por coisa nenhuma, porque os nossos inimigos são conhecidos por Ele. O que a gente tem que fazer é declarar em oração: Senhor, tem misericórdia de mim, me sustenta. Senhor, sara a minha doença. Senhor, me ajuda com as minhas finanças. Senhor, converta o meu marido. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Senhor, tem misericórdia da minha mãe. As nossas ansiedades apresentamos diante de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. E em último lugar, nos lembrarmos de que assim como Ele triunfou sobre a morte, nós também triunfaremos. É pena que o tempo acabou, mas você está convidado amanhã a continuar conosco. Tenham todos um dia abençoado.